Olá, bom dia. Você vai ver no Câmara com Notícia. Plenário adia para a próxima terça-feira a votação das medidas de combate à corrupção. CPI da Lei Rouanet ouviu o empresário que é o principal acusado na Operação Boca Livre da Polícia Federal. Antônio Carlos Bellini negou fraudes, mas a CPI vai pedir a quebra do sigilo bancário dele. Na semana de combate ao racismo, vamos mostrar os desafios que os negros ainda enfrentam na construção de políticas públicas que garantam a igualdade racial. Hoje é sexta-feira, 25 de novembro. Agora em Brasília, 9 horas pelo horário brasileiro de verão. Esses são os destaques do Câmara com Notícia, que está começando agora. Foi adiada para a próxima terça-feira a votação em plenário do pacote de medidas de combate à corrupção. O texto final do relator Onyx Lorenzoni foi aprovado na madrugada desta quinta-feira na comissão especial que analisou a proposta. Aqui está o parecer. Este parecer que foi aprovado por unanimidade. Ontem, à noite, na comissão especial, ele reúne conceitos e modificações em 29 legislações diferentes. O que terminou em unanimidade na comissão se transformou em polêmica no plenário. O relator da proposta que trata das medidas precisou fazer um apelo ao conjunto dos deputados e pedir mais tempo antes da votação. Respeito à vontade da população brasileira é tratar com parcimônia. É dar tempo para que cada homem e cada mulher dentro desse parlamento use os próximos dias para ler o relatório, para conhecer as mudanças. Na discussão, houve resistência à possibilidade de votação simbólica do projeto, quando não se pode identificar como votou cada deputado. Se a proposta for votação nominal, cada um assume a sua responsabilidade. Uma votação simbólica esconde a vontade de cada um de nós. Portanto, senhor presidente, eu venho aqui para dizer isso. Eu só lamento que o caminho esteja sendo percorrido dessa maneira. Aí vem agora um pedido de que todas as votações têm que ser nominal. Gente, espera um pouquinho. Não quer dizer que quem está encaminhando não é a favor de corrupção, não. Espera um pouquinho. Isso aqui é a casa do povo. Nós temos responsabilidade. Nós vamos debater o mérito do projeto aqui. Mas o maior temor era quanto a uma possível mudança no texto que resulte em anistia para quem usou Caixa 2 em campanha eleitoral. Este ponto não está no relatório. Usar uma proposta que foi trazida a essa casa com o objetivo de se combater ilícitos, usá-la para se garantir anistia a ilícitos, vai cair muito mal na sociedade brasileira. A anistia é consequência do que propôs o Ministério Público. Qualquer estagiário de primeiro ano sabe que o crime tipificado só é crime após estar efetivamente estabelecido como tal no nosso direito penal. O resultado da falta de entendimento entre as bancadas foi o adiamento da votação. O presidente Rodrigo Maia destacou que até a próxima semana terá reuniões com líderes e presidentes de partidos para tratar da proposta. O texto ainda gera muitas dúvidas em muitos parlamentares, é o que eu estou ouvindo. Então, nós não precisamos de afogadilho, nem aprovar 100% do relatório, nem rejeitar 100% do relatório. Então, na terça-feira, nós vamos continuar de forma democrática esse debate, respeitando a opinião da sociedade. E a sociedade, qualquer poder, respeitando a soberania popular que é representada no mandato de cada deputado federal presente e deputada nesse plenário. Olha, depois da sessão, o presidente Rodrigo Maia foi enfático ao negar essa hipótese de que os deputados tentariam aprovar uma anistia aos crimes de Caixa 2 eleitoral cometidos até a aprovação da lei. Vamos ouvir o que ele disse. Não há crime, não há anistia de um crime que não existe. Isso está claro e nós não vamos tratar de nada diferente que não seja a questão objetiva que está na matéria do Ministério Público da tipificação do Caixa 2. É isso que está na matéria. Se a redação do Ministério Público é a correta ou não é, isso é outra coisa. Agora, fora da tipificação do Caixa 2, não haverá nenhuma votação nessa casa, porque nenhum líder pediu isso. Nenhum líder quer anistiar algo que não existe.
A CPI da Lei Rouanet ouviu nesta quinta-feira o empresário Antônio Carlos Bellini, principal acusado na Operação Boca Livre da Polícia Federal. Ele e familiares foram denunciados pelo desvio de cerca de 180 milhões de reais em projetos culturais financiados através da lei. O relator da CPI, deputado Domingos Sávio, do PSDB de Minas Gerais, disse que a CPI vai pedir a quebra do sigilo bancário de Bellini e de empresas ligadas a ele. Antônio Carlos Bellini contou que o primeiro projeto que fez com recursos da Lei Rouanet foi um livro de fotografia sobre o hipismo no Brasil em 1998. De lá para cá, foram muitos livros e peças de teatro. Ele disse ainda que de 98 a 2009, dos 105 projetos que fez com recursos da Lei Rouanet, apenas 17 tiveram as contas avaliadas. Todos eles foram aprovados. Quando ninguém se manifesta, você acha que está fazendo as coisas certas. Aí você entrega a prestação de contas, você tem 6 meses para ter uma resposta, ninguém dá, você acha que está fazendo a coisa certa. Bellini disse que os problemas começaram quando um ex-funcionário seu, que estaria desviando dinheiro, resolveu denunciá-lo. Ali, o Ministério da Cultura teria começado a passar um pente fino em todos os contratos da Bellini e das empresas criadas depois por 2 de seus filhos e por sua irmã. Uma das denúncias mais graves diz respeito a shows. As empresas da família Bellini realizavam com dinheiro público shows fechados para empresas. Entre os artistas contratados estavam Jorge Aragão, Sérgio Reis e até Maria Rita e Lulu Santos. O Ministério Público diz que a empresa Concórdia, uma das patrocinadoras do projeto, realizou um show do João Bosco para 60 convidados no Barreto, em São Paulo, em 1º/10/2008. Bellini teve que responder ainda sobre o uso de recursos da Lei Rouanet no casamento de um de seus filhos. O meu filho foi captador de patrocínio de um projeto cultural. Ele recebeu o crédito dele de uma comissão que ele foi o captador e pagou 17 mil reais da banda. O restante, todos os valores do casamento foram pagos pela noiva. Em vários momentos, o relator da CPI, Domingos Sávio, se mostrou irritado com incoerências do empresário. Não existe superfaturamento na Lei Rouanet. O que existe... Não, na Lei Rouanet não existe superfaturamento. Eu estou perguntando se o senhor tem um fornecedor e ele lhe fornece por um preço e se alguém o alertou de que aquele preço estava maior do que o que seria possível conseguir no mercado para o mesmo produto. Mas será que é a mesma qualidade? Com a mesma qualidade, o mesmo produto. Daí que Alguém alertou o senhor isso? Não me alertou, mas aí eu discordo. Não é o senhor discordar ou não discordar. Eu estou perguntando se alertou. Não alertou. A senhora Kátia não o alertou porque ela esteve aqui e disse que alertou. O relator não descartou a possibilidade de fazer uma cariação entre Bellini e sua ex-contadora, Kátia Piauí, que o acusou de várias irregularidades. Isso é uma prerrogativa da comissão e nós vamos agora buscar quebrar os sigilos bancários, não só dele, mas de empresas ligadas a ele, ligadas a esses projetos fraudulentos. E aí, neste caso, depois de ter dados concretos na mão, a gente fatalmente deverá convocá-lo novamente para explicar esses fatos. O Congresso Nacional discute o futuro da EBC, a empresa Brasil de Comunicação. Criada há 8 anos, ela reúne rádio, TV e agência e hoje emprega mais de 2.000 pessoas. Desde o início do ano, a empresa está no centro de um embate político que agora será decidido por deputados e senadores. De um lado, o atual. Do outro, o ex-presidente da EBC. O presidente da República pode destituir o presidente do Banco do Brasil, do Banco Central, do BNDES e não pode destituir o presidente de uma empresa de comunicação. São empresas de tipo completamente diferente. A EBC ela tem que representar os diversos setores da sociedade. Essa televisão, no período mais agudo do impeachment, ela serviu sim aos governantes que acabaram sendo destituídos por este Congresso legalmente. Então ela se prestou a um desvio e isso foi flagrante para o Brasil inteiro. Se fica à discrição do presidente da República a nomeação do presidente da empresa e da sua diretoria, então ela não é mais uma empresa de comunicação pública,
é uma empresa de comunicação do governo de plantão. Duas visões completamente diferentes. Elas são resultado da proposta do governo que acaba com o Conselho Curador e que permite que o presidente da República nomeie ou demita o chefe da EBC quando quiser. No meio desse fogo cruzado, deputados e senadores. Caberá a eles decidir se ficam valendo essas novas regras ou se voltam às anteriores. Nas próximas 2 semanas, a comissão deve ouvir mais convidados. Entre eles, o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha. Depois, a decisão vai a voto. Dia 6, colocará em primeira votação, se tiver pedido de vista, dia 7, em segunda votação, deixando ele assim pronto para ir para a Câmara dos Deputados a partir do dia 7 e, pelo menos, votar na Câmara dos Deputados ainda esse ano. Veja agora outros assuntos que foram destaque aqui na Câmara nesta quinta-feira. Lançado na Câmara, o caderno legislativo Publicidade Infantil. É uma compilação de 13 projetos em análise na Câmara. Um deles proíbe a publicidade e propaganda de produtos infantis. O lançamento foi uma iniciativa do Instituto Alana, em parceria com a Frente Parlamentar Mista de Promoção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente e a Frente Parlamentar pela Liberdade de Expressão e o Direito à Comunicação com Participação Popular. A Comissão de Seguridade Social e Família discutiu os efeitos do horário de verão na saúde das pessoas. Os deputados ouviram a opinião de médicos e especialistas em energia solar. A comissão analisa um projeto que acaba com o horário de verão. O desafio para cumprir a Política Nacional de Resíduos Sólidos foi tema de debate na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Entre os pontos discutidos, o papel dos catadores de lixo, a reciclagem, a coleta seletiva e a possibilidade da cobrança de uma taxa dos consumidores para a limpeza pública. A Comissão de Agricultura promoveu audiência pública sobre a cadeia produtiva do arroz e sua importância para a economia brasileira. O objetivo é incluir a farinha de arroz e seus derivados nas compras públicas. Para alguns deputados, é preciso criar uma cultura para os produtos feitos à base de farinha de arroz, como já existe a cultura do produto derivado do trigo. A comissão especial que discute mudanças na legislação sobre direitos autorais ouviu nesta quinta-feira representantes do ECAD, entidade responsável por fazer a cobrança, principalmente pelo uso de obras musicais. Para o ECAD, flexibilizar a lei pode prejudicar o mercado musical, mas vários parlamentares defendem mudanças nas regras sobre direitos autorais. Você já viu nesta edição do Câmara com Notícia. Plenário adia para a próxima terça-feira a votação das medidas de combate à corrupção. CPI da Lei Rouanet ouviu o empresário que é o principal acusado na Operação Boca Livre da Polícia Federal. Antônio Carlos Bellini negou fraudes, mas a CPI vai pedir a quebra do sigilo bancário dele. Agora em Brasília, 9h13. Você vai ver depois do intervalo. Gravidez precoce. Comissão de Seguridade Social e Família aprova o projeto que estabelece uma política de prevenção à gravidez na adolescência. Agora em Brasília, 9h14 pelo horário brasileiro de verão. O Câmara com Notícia está de volta. A Comissão de Seguridade Social e Família aprovou o projeto de lei que estabelece uma política de prevenção à gravidez na adolescência. A proposta determina ainda a criação de casas de apoio para acolher as meninas grávidas ou com filhos recém-nascidos que tenham sido afastadas do convívio familiar. Com 17 anos, esta garota faz parte da população de mais de 1 milhão de adolescentes que engravidam por ano no Brasil. Ela, que não pode ser identificada, tem uma filha de 1 ano e está grávida do 2º filho. Eu convivi com a minha mãe até meus 15 anos de idade. Quando eu descobri que estava grávida, eu fui morar com o pai da minha bebê. E a gente começou a enfrentar uma vida juntos, a gente conseguiu conviver 1 ano. Aí depois eu tive que voltar para casa da minha mãe. Aí quando minha filha fez 1 ano, eu engravidei de novo e saí da casa da minha mãe. E agora eu tô desempregada, tô sem renda. Ela está morando sozinha e continua na escola. Para tentar se manter, vende bolos para os colegas de sala de aula. Tô vendendo, meus amigos me ajudam.
Mas mesmo assim ainda é complicado ainda conviver com 2 crianças agora, né? A ginecologista Débora Santos explica a causa da grande quantidade de adolescentes grávidas. Isso se deve ao comportamento da adolescente em si, né? Que é uma menina que não tem tanta facilidade de se comunicar, de procurar atenção médica, de se comunicar com os pais, a liberdade de se comunicar com os pais e dizer que quer procurar um atendimento médico. Não existe um programa para adolescentes voltado para a prevenção da gravidez, um planejamento familiar para adolescentes. Essa é justamente uma das propostas do projeto de lei relatado pela deputada Flávia Moraes e aprovado por uma comissão da Câmara. O projeto cria uma política de planejamento familiar para crianças e adolescentes e prevê a criação de casas de apoio para atender meninas grávidas ou com filhos recém-nascidos que tenham sido afastadas do convívio familiar. A deputada explica o objetivo do projeto. Garantir a acolhida, principalmente a adolescente em situação de risco social e também em gravidez de risco, e também estender o atendimento, as políticas públicas para o atendimento ao jovem homem, né, ao sexo masculino, no trabalho de prevenção contra doenças e também contra a gravidez precoce. A adolescente grávida acredita que o projeto vai ajudar pessoas que estejam na mesma situação que ela. É muito difícil, a gente não tem condições de comprar os enxovais, não tem condições, por exemplo, de montar as coisinhas dos bebês, né? E com essa casa eu creio que eles possam ajudar a gente. A gente volta a falar agora sobre a votação das medidas de combate à corrupção. Eu tenho comigo agora ao meu lado o deputado Joaquim Passarinho, do PSD do Pará, que é o presidente da comissão especial que analisou o tema. Muito obrigada por ter vindo. Deputado, bom dia. Bom dia. Deputado, eu queria começar falando um pouco sobre o movimento, né, de início de votação da proposta ontem no plenário. Qual é a sua avaliação sobre as decisões que foram tomadas ontem? Bom, primeiro, nós estranhamos a pressa da votação. A comissão levou 4 meses fazendo um debate muito intenso com toda a sociedade civil. Acho que a comissão trabalhou com mais de 110 horas de audiência. Tem um acúmulo de informações. Com isso, trabalhamos o texto. Na nossa opinião, melhoramos o texto que chegou aqui, das 10 medidas, vindo das ruas, vindo do Ministério Público, que foi um grupo que contribuiu muito com essa discussão. Não é um relatório fácil de se entender, é um relatório longo. Apesar de se falar de 10 medidas, se transformar em 12, são mais de 100 páginas, né, porque mexe em muitas leis. Então, muitos deputados que ali para votar ontem não sabiam nem o conteúdo que poderiam estar votando. Por isso que nós tentamos convencer a maioria de que nós não poderíamos votar ontem com pressa, para que a gente possa ainda ter um fim de semana para as pessoas lerem, para as assessorias dos partidos poderem entender qual é o propósito daquilo. Nós não podemos perder a essência das 10 medidas. É algo que o povo precisa, é o que o Brasil precisa. Ninguém aguenta mais a corrupção que nós temos nesse país. Nós precisamos dotar o Ministério Público, dotar a Justiça de mecanismos mais ágeis, mais modernos, para que a gente possa combater esse câncer que é a corrupção. Então, deputada, vamos deixar, o nosso trabalho aqui é esse mesmo, deixar claro e informar. E cada um tem a sua opinião, né, tem a sua avaliação, tanto os parlamentares quanto as pessoas que estão em casa. Então, como presidente da comissão, que debateu esse assunto por tanto tempo, como o senhor acabou de destacar agora, que ouviu a sociedade, qual é o texto que o senhor defende em relação a esse tema específico que está sendo tão polêmico, que é o Caixa 2 eleitoral? Eu defendo o texto que veio do Ministério Público, das ruas, o texto que está incorporado no parecer do deputado Onyx Lorenzoni. O Caixa 2 passa a ser crime, ponto. Não se pode colocar mais nada, não se pode pensar em poder falar alguma coisa de anistia. Não existe, primeiro que não existe anistia em algo que não existia, né? Nós tínhamos uma contravenção eleitoral que era a contabilidade não realizada, no 350 do Código Eleitoral. O crime de Caixa 2 passa a ter a partir de agora. E a criminalização normalmente não retroage para prejudicar. Isso nós estamos falando de contabilização não feita. Agora, se nós estamos falando de propina, se nós estamos falando de corrupção, aí, meu amigo, não tem Caixa 2 que livre. Porque se alguém quiser botar aqui algo de anistia a Caixa 2, esse tipo de crime, ele é contravenção, ele é formação de quadrilha, ele é peculato, ele é lavagem de dinheiro. Se não pegar para o Caixa 2, pega para outra coisa. Então, se estão querendo defender isso, não conseguem, não vão conseguir e, infelizmente, podem frustrar
essa possibilidade que o Congresso tem hoje de dar as mãos com a sociedade. Deputado, o senhor está em contato com as suas bases, com seus eleitores? O senhor está acompanhando as redes sociais e o contato dos eleitores via redes sociais? Eu te pergunto isso se o senhor também está sabendo se os outros deputados da sua bancada também estão acompanhando, como eles estão encarando essa pressão, essa opinião que é legítima das suas bases, dos seus eleitores, e como é que isso pode influenciar a participação na próxima terça-feira no debate no plenário? Uma das nossos esforços para ficar para terça-feira é justamente que nós acreditamos muito nisso. Nós acreditamos muito que hoje o povo brasileiro deixou de ser um povo aquietado, que ficava muito esperando as coisas acontecerem. Hoje a população está ativa, está participando. As redes sociais é um instrumento maravilhoso para isso. Então, que a população que foi às ruas, que assinou, mesmo que não assinaram, mas que querem essa evolução, que não aguentam mais o Brasil desse jeito, que possam falar com seus deputados, não pressionar ninguém, porque o cidadão não sabe o que vai fazer, mas as pessoas poderem mostrar àquele seu representante o que a população pensa. E nós precisamos fazer isso porque, apesar de nós estarmos lutando por isso, infelizmente, paga toda a classe política. Não vai pagar só aqueles que votarem contra. Vamos pagar toda a classe política. O Congresso Nacional vai sair menor se nós não escutarmos as vozes que vêm da rua. É uma oportunidade, não vamos perdê-la. Deputado, o Ministério Público, que apresentou a proposta, participou das audiências, esteve aqui durante todos os debates. Como é que o senhor avalia essa relação, nesse momento, entre o Ministério Público, a comissão e os deputados do Parlamento brasileiro? Olha, acho que nós não podemos criminalizar nenhuma categoria, muito menos o Ministério Público. Existem pessoas boas e pessoas más em todas as categorias. Aqui no Congresso tem gente boa intencionada, gente mal intencionada, no Ministério Público também. Mas não podemos esquecer que nós só temos a Operação Lava Jato graças a um juiz corajoso, a um juiz honesto, a um grupo de procuradores do Ministério Público, não só esse grupo da Lava Jato, mas de todo esse Brasil, que resolveu enfrentar o problema, que resolveu ter coragem de enfrentar o que poucos se enfrentaram até agora. Então nós não podemos criminalizar uma carreira, não podemos criminalizar um grupo de pessoas que está ajudando o Brasil a sair desse atoleiro. Então precisamos ver algumas distorções que existem em qualquer categoria. Agora, o Ministério Público é parceiro, o Ministério Público é atuante, o Ministério Público precisa estar de mão dada com essa casa. O senhor avalia, então, essa participação como uma contribuição e não como uma interferência ou uma pressão desmedida? Não, eu acho até porque quem redigiu foram eles. Nada melhor do que discutir com quem redigiu, o que pensa e quem está atuando na ponta. A mesma atuação que nós, e o debate que tivemos com o Ministério Público, tivemos com o juiz Moro. Porque quem está na ponta, quem está enfrentando os problemas e as dificuldades é quem pode dizer isso. Eu tenho que discutir com quem está na ponta e não quem está apenas em casa conversando. Então, não há interferência, como a Ordem esteve aqui, como a Academia esteve aqui, como defensores públicos estiveram aqui, são lobbies, são pressões legais e legítimas. Deputado, para encerrar, o senhor está aqui hoje, agora de manhã, na sexta-feira, mas o senhor me disse que não tem nada a ver com reuniões em relação a isso. Mas é claro que daqui até terça-feira vai haver muita reunião, muito debate, enfim. O senhor já está preparado para isso? Já tem alguma coisa marcada aqui em Brasília, na sua base? Como é que vai ser essas reuniões, negociações daqui até terça-feira? Olha, eu acho que nós vamos ter muita conversa, vou dizer. Eu acho que hoje é um dia para todo mundo parar um pouco, pensar, ler. Eu digo, a maioria dos deputados, antes de votar, precisam ler, precisam entender. Muita gente está votando por algo que está como uma onda. Isto não é uma onda, isto é sério. Nós precisamos ler, entender, interpretar o que a comissão fez. E lembrando, na comissão nós tínhamos membros de todos os partidos. E foi aprovado o texto por unanimidade. Nenhum deputado de nenhum partido levantou contrário. Por que agora no plenário tanta divergência? Então ainda não tem nada marcado, né? Nenhuma reunião. Pelo menos não quer adiantar para a gente, mas tudo bem. Essas vão continuar sendo, porque a política é a arte da conversa, da negociação, isso não para nunca. Deputado, muito obrigada pela entrevista e bom trabalho. Obrigada. Obrigado a vocês. E a comissão especial que debate mudanças no Código de Trânsito Brasileiro vai se reunir hoje na sede da OAB no Rio de Janeiro. Por lá, os deputados querem colher sugestões para melhorar o texto do projeto que está em debate aqui na Câmara. Vamos saber mais detalhes desse encontro com o deputado Sérgio Brito, do PSD da Bahia. A gente conversa com ele agora por telefone. Olá, bom dia, deputado. Bom dia, ouvintes da Rádio Câmara, bom dia, Brasil. É um prazer enorme falar com vocês. Deputado, a lei que institui o Dia Nacional, que institui essa comissão, foi criada há mais ou menos 5 anos, é isso? Quando é que foi criada realmente a lei? Olha, nós temos hoje uma oportunidade única de fazer a reforma do Código de Trânsito depois de 19 anos. São 19 anos que não se faz uma reforma com essa magnitude.
Então nós estamos saindo pelo Brasil, ouvindo as áreas que se interessam nessa área do Código de Trânsito. Já estivemos em Salvador, fazendo esse seminário na Bahia, hoje estamos aqui no Rio e faremos o seminário aqui no plenário da OAB, no Rio de Janeiro. Seria, a princípio, na Assembleia Legislativa do Estado, mas devido o que está acontecendo na Assembleia, passamos para a OAB, foi transferido para a OAB aqui no Rio de Janeiro. Então, o intuito disso é discutir o substitutivo do Senado, discutir uma proposta que venha realmente fazer, depois de quase 20 anos, uma reforma no Código de Trânsito brasileiro. Quais são os principais pontos, deputados, que na sua avaliação precisam ser modificados? Olha, os pontos que estão sendo discutidos, basicamente, nós acompanhamos essas discussões no Brasil inteiro, que é a questão do Uber com táxi, né? Esse ponto tem que ser debatido e aprimorado. Nós temos também outro ponto importante sobre a proibição de tráfego de motos entre as faixas grandes, aqueles corredores que nós podemos observar no Rio, em São Paulo, que trazem tantos desastres, né, tantos acidentes de motos. Então isso está sendo discutido com essa comissão especial. A questão da inspeção veicular também, que muitos estados hoje não têm e outros não têm, porque são proibidos. O Supremo Tribunal Federal até deu uma nota, uma decisão sobre essa questão da inspeção, da vistoria. Também está sendo discutido, aprofundado na comissão, essas questões de participação do Poder Legislativo no CONTRAN, para que possa ter uma voz mais eficiente nessas reuniões do CONTRAN, para que possa ter um representante do Congresso, da Câmara, dos Deputados, do Senado Federal. Isso também abre uma discussão grande. A questão da autorização para a condução de ciclomotores, da ACC, que hoje, principalmente nas cidades e no campo, está tendo muita discussão sobre essa questão de ter ou não habilitação para a autorização para a condução da ACC, com carteira, como é feito com as motos, ou não. E dos quadriciclos também, são coisas que têm sido discutidas. Agora, tem uma situação que nós temos que assumir, e assumir definitivamente neste país, que é a questão da segurança do trânsito. Nós temos que dar prioridade a essa questão da segurança no trânsito e também da punibilidade, da punição dos crimes de trânsito. Isso que nós temos que acabar com isso. Essa questão da impunidade no crime de trânsito. Nós estamos propondo, e isso é um ponto que eu queria colocar para os brasileiros, para o cidadão, é a questão do aumento da punição para quem comete um crime mediante uso de droga, uso de álcool, do álcool, que é proibido e que as pessoas continuam insistindo e causando acidentes gravíssimos com vítimas fatais e não tem punição nenhuma. Então nós estamos aumentando definitivamente a pena para quem comete esses crimes absurdos no trânsito brasileiro. Isso nós vamos aumentar, é uma discussão que está sendo feita pelo Brasil inteiro, nós estamos sentindo isso da população, que é essa questão da criminalidade. É necessário na sua avaliação, tá certo. Muito obrigada, deputado, pela participação. A gente está com um áudio um pouquinho difícil, o deputado está falando pelo celular, então fica difícil de acompanhar, mas foi possível entender tudo que o senhor falou. Muito obrigada e bom trabalho. Muito obrigado, um abraço para você. Um abraço. A Comissão Especial Mista que analisa a reforma do ensino médio recebeu especialistas em educação para uma audiência pública. Os debatedores se dividiram quanto à eficiência da divisão do ensino médio em áreas específicas pelas quais os estudantes vão poder optar.
O ponto central da audiência da Comissão Especial da Reforma do Ensino Médio foi a discussão da possibilidade do estudante escolher diferentes trilhas de formação, seja tradicional ou técnica, a partir da metade do segundo ano. O sistema de ensino também teria autonomia para organizar essas novas grades de ensino. Para o professor Eduardo Rolim, separar os alunos por disciplinas vai enfraquecer o conhecimento geral desses estudantes. O cidadão que está sendo formado, ele tem que ter uma visão integral do conhecimento humano, né, em todas as áreas, e a ideia dos itinerários formativos vai diminuir o espaço para as disciplinas comuns, e isso é um problema muito sério. Já a representante do Ministério da Educação discorda. Para ela, o formato atual do ensino médio está falido e precisa ser mudado. Realmente estamos, muitas vezes, expulsando os alunos da escola por total falta de atratividade aos alunos devido a um currículo pesado, desconectado do mundo que ele vive, que é incapaz de fazer sentido para a vida do aluno. Então, nós estamos propondo alguma coisa que faça sentido, onde o aluno terá a formação geral e, a partir daí, definirá as suas escolhas de aprofundamento ou acadêmico ou uma formação profissional, mas não é, de forma nenhuma, separar uma coisa da outra. As coisas são complementares e integradas. O presidente da comissão, o deputado Isalci, rebateu a crítica de que fazer a reforma do ensino médio por meio de medida provisória acarretaria um tempo curto para debates. O conteúdo já foi debatido na Câmara Legislativa, aqui na Câmara Federal, durante praticamente 4 anos, com a participação de todos os atores, não teve nenhuma instituição que não foi chamada para debater. O texto da medida provisória, 90%, veio exatamente do projeto de lei que foi debatido. E eu tenho certeza que semana que vem a gente vota essa matéria para que a gente possa levar para o plenário da Câmara e posteriormente para o Senado. A lei que institui o Dia Nacional da Consciência Negra completou 5 anos essa semana. Deveria ser motivo para comemorar, mas quem sofre com o preconceito diz que o país não está avançando na luta contra o racismo. Sempre que estou numa loja, o segurança vem atrás de mim. Falaram que meu filho tem sorte por não puxar meus traços negros. Ela se virou e falou: tive uma negra que nem você lá em casa. Era como se fosse da família. Disseram que eu não podia ser a oradora da turma por causa do meu cabelo. Frases como essas lotaram a página de uma rede social na internet. Elas fazem parte de uma campanha contra o preconceito racial e foram escritas por negros que decidiram publicar o que vivenciam todos os dias. Um exercício doloroso, mas muito necessário em um país que até hoje tem dificuldade para reconhecer o preconceito. Difícil encontrar alguém que se reconheça racista. Mas quando paramos para pensar, percebemos que desde criança crescemos cercados de ideias que envolvem o preconceito. Quando eu era criança, sempre tinha umas brincadeirinhas assim de... porque é o amiguinho mais escuro, tem que ser zoado. Quando a gente é criança, a gente tem um pouco disso, né? Já na escola, com algum colega, brincadeira na faculdade, por exemplo. Isso acontece e a gente às vezes não tem noção que está fazendo isso. Brincadeiras aparentemente inocentes, mas que podem virar racismo na vida adulta. É o que fica claro nessa campanha promovida pelo governo do Paraná. Nela, uma empresa recebe profissionais de recursos humanos para um teste. Eles são divididos em 2 grupos. O primeiro grupo vê fotos com pessoas brancas. Executivo pode ser na parte de finanças. Está atrasado. O segundo vê as mesmas situações, mas com pessoas negras. Uma pessoa fugindo, ladrão. As oportunidades no Brasil, elas não são dadas pela sua capacidade profissional, mas primeiramente pelo seu gradiente de cor, ou seja, pela cor da sua pele. A depender da cor da sua pele, quanto mais escura a sua pele for, menores são as oportunidades. Discriminação que também gera violência. O Brasil é um dos países que mais mata jovens negros no mundo. Cada 2 anos nós temos o total de mortes na guerra do Vietnã nos Estados Unidos. Foi uma guerra que em 10 anos matou 52 mil jovens americanos e que por conta desse número a sociedade americana se levantou contra a guerra,
né? Achando que é um absurdo você perder 52 mil jovens em 10 anos. Ora, nós perdemos 50 mil a cada 2 anos. Foi para reverter situações como essa que o Congresso aprovou há 5 anos a lei que institui o Dia Nacional da Consciência Negra, uma forma de resistir e lutar contra o preconceito. Mas para esse especialista em política racial, conquistas como essa estão ameaçadas. Nós já temos casos de prefeituras que estão deixando de fazer o feriado da consciência negra, o caso de Porto Alegre, por exemplo, é um, né? E as pessoas estão entrando na justiça contra o Dia da Consciência Negra. Então, você está vendo um retrocesso preocupante com relação a isso. A proposta do governo, que limita os gastos públicos com a educação nos próximos anos, também preocupa o movimento negro. Esse é um momento de muita precaução, de muito medo, para que essas garantias elas permaneçam, mas permaneçam de modo a que a gente possa desenvolver, ampliá-las e torná-las ainda mais sustentáveis e presentes na vida dos jovens brasileiros. Na Câmara, deputados que lutam por políticas públicas para a população negra concordam que a luta dos negros tem sofrido retrocessos, mas apontam caminhos. Eu considero que nós temos alguns desafios. Um primeiro é educação, qualificar a população, dar acesso ao ensino superior, permitir que, através da educação, nós possamos promover igualdade. Um segundo desafio é superar a subrepresentação da população negra na política. Nós queremos que, neste retrocesso que estamos vendo, que nós possamos estar organizados, lutando pelo um Brasil democrático, pela nossa democracia, pelo Estado democrático de direito e pelos nossos direitos. E você viu nesta edição do Câmara com Notícia, plenário adia para a próxima terça-feira a votação das medidas de combate à corrupção. CPI da Lei Rouanet ouviu o empresário que é o principal acusado na Operação Boca Livre da Polícia Federal. Antônio Carlos Bellini negou fraudes, mas a CPI vai pedir a quebra do sigilo bancário dele. Esta edição do Câmara com Notícia está chegando ao fim. Nós podemos voltar a qualquer momento durante a nossa programação com mais informações para você. Hoje é sexta-feira, 25 de novembro. Para você, um ótimo fim de semana.